Bem-vindos a outra semana com o convidado especial e inteligente da semana. Hoje o Abnão Economista está um pouco desfalcado, que o nosso querido Léo, ele foi fazer uma cirurgia muito comum, muito famosa hoje em dia, que é na vesícula. Então está de resguardo e licença médica na própria empresa, né? Ele que gosta muito desse tipo de coisa. Então fica um beijão pro Léo e uma pronta recuperação. Assumo eu. E hoje, para mostrar para vocês que o que eu falava da Exo não é mentira, pelo menos não 100%, eu trouxe o querido José Heitor Soares, grande amigo, conheci em Portugal, mas hoje em dia baseado no Rio de Janeiro, cidade de Campos, que foi meu parceiro na Exo. Posso dizer que é um irmão de empreendedorismo que eu tenho, por isso comecei a dar os primeiros passos com a ajuda dele e na parceria dele. Então ele vem representar a Exo, também deixar um beijo pro Denner e pro Tito e pro Gui, que são os outros sócios, e que bota a mão na massa há pelo menos 5 anos nisso tudo. Então, Zé, obrigado pelo teu tempo e também paciência de me aturar todo esse tempo aí. Obrigado, meu amigo. É uma pena o Léo não estar aqui com a gente, né? Já fiquei sabendo que ele tinha perguntas ácidas para fazer sobre o tema, mas realmente é isso. A gente, junto nessa jornada de empreendedorismo, tivemos nossa aventura, né? E continuamos em caminhos paralelos, né? Mas sempre ligado, assim, eu digo, eu tenho um grande carinho pela Exo. Eu digo que pela Exo, pela Surfire, eu vou ser sempre um funcionário. Sempre, vou ser sempre funcionário da Surfire, sempre funcionário da Exo. Sempre quando precisar, eu tô a posto. Já fiz algumas coisas nesse meio tempo também, desde que eu saí, É o que não quinto dá pra Beatle. falar aí. É o quinto Exato. Beatle. Eu sou o quinto Beatle nesse caso. Ou eu sou o Bob Dylan, que queria tirar o George Harrison dos Beatles. Tá ligado? Ele falou pro George Harrison, cara, em turma a gente só anda até os 24. Depois é casal, depois é Não sozinho. tô ligado nessa, não. Não Tá, tô ele ligado queria nessa, tirar não. o George Harrison dos Beatles, cara. Bob Dylan. E aí depois, enfim, deu no que deu. Mas, cara, o papo sobre sustentabilidade, e eu acho que até que sustentabilidade é pouco para isso, eu acho que tratar ESG como um todo faz mais sentido, porque aí também dá é, a expansão que o conteúdo merece, né? Só para começar, a, a primeira fase da entrevista, digamos, é mais uma entrevista, né? Mas saber um pouco mais de ti, quando é que tu foi a Portugal, né? Quem não sabe, o Zé tem uma longa, ficou um bom tempo em Portugal, que é outro país recorrente aqui no podcast. Como é que foi lá? Por que que tu foi? O que que te chamou a atenção e te levou a esse caminho da ESG como primeiro É, eu, passo? eu fui para Portugal em 2014, né? Fui com uma oportunidade, por acaso vi na época na Folha de São Paulo que as universidades portuguesas estavam começando a aceitar o Enem para ingressar lá nas universidades, né? E, e tomei isso como uma oportunidade e fui vendo até onde isso me levava. E acabei passando, entrando na Universidade de Coimbra, fui como quem não. Se desse certo bem, se não desse, voltava e tudo bem. E acabei me dando muito bem em Portugal. Portugal acabou me abrindo muitas portas, né? E depois sou engenheiro civil de formação, né? Me formei em engenharia civil pela Universidade de Coimbra. Fiz o meu mestrado lá na parte de estruturas de madeira e aí comecei a entrar um pouco na parte de sustentabilidade na construção civil. Muito também em conversa com o Denner e com o que ele já vinha trazendo dessa ideia entre as nossas amizades, né? O Denner já era um amigo de longa data quando eu estava no mestrado. E, e fui trabalhar, depois do mestrado, fui trabalhar em obra, gestão de pessoas dentro de obra mesmo, trabalhando como diretor de obra. Ah, eu lembro dessa fase aí. Então, essa fase era a fase que a gente já estava muito por dentro, né, trabalhando com sustentabilidade, muito porque
é, durante todo esse período de faculdade, de mestrado, a gente foi se interessando pelo assunto sustentabilidade no aspecto geral, né? Falando nessas três vertentes, né? Não só na ambiental, mas na social e na governança. E uma certeza da vontade de empreender, que era uma certeza que eu tinha já há muito tempo, desde de bem novo até. E depois, em conversa com o Denner, o Tito, o Gui e com você, Bruno, a gente chegou à conclusão que a gente queria trabalhar junto e o segmento que fazia sentido era algo voltado para a sustentabilidade, né? Aí a gente pensou em smart house, smart cities, trabalhou para tentar desenvolver uma carteira de crédito de carbono, esbarramos em muitos problemas, né? É, o caso clássico lá que moldou o caráter, que foi O quando alemão aquele, né? tá com. Ele era alemão ou era inglês? O alemão, o Um alemão. O alemão. alemão que foi o Matthews, meu parceiro lá de Düsseldorf, que arrumou a entrevista para ele, com o Isso, investidor. isso. E levamos uma bela de uma sova, né? Eu lembro, foi muito engraçado. Até hoje o Matthews se lembra disso e dá risada. Aquilo foi para formar caráter, né? É, não, ali a gente viu, cara. Basicamente, tipo, apresentou o pitch de um produto que era muito bom. Ele viu e falou assim: vocês não têm nada. Aham. E simplesmente vocês não têm nada. Tipo, quase dizendo assim: ó, eu perdi meu tempo conversando com vocês. Sim. Mas pra gente serviu muito, porque depois a gente aprendeu, Não. cara. Esse vai ser o mínimo que a gente vai sofrer, é isso, porque a gente não perdeu dinheiro, a gente não arriscou o serviço de ninguém. Então teve um não, muito esclarecedor. Não, mas foi totalmente. É por isso que eu digo que foi formador de caráter ali, porque ali a gente viu a base do que era, do que a gente estava mexendo, né? Do que a gente estava trabalhando. E naquele momento, né? Nossa primeira empreitada mais séria, primeira conversa com um possível investidor, que a gente achava que aquilo estava maravilhoso, pronto, tudo ótimo. Fomos ali, batemos no muro com uma força que. A gente estava acelerado e querendo acelerar mais. E aí a gente achou o muro, com a mesma velocidade que a gente estava acelerando. E o pior é que a gente tinha tido outras conversas que tinham reforçado a nossa ideia de que aquilo era bom, que aquilo estava maravilhoso, perfeito, é, e não tínhamos batido em nenhum desafio ainda. Sim. Então, essa parte fez a gente repensar muita coisa, muita coisa. Então, bom, mas aí voltando aos trilhos do meu percurso até o momento, né? É, essa certeza de trabalhar com a sustentabilidade ampla, no sentido amplo, ESG, que construiu toda esse ideal de empresa e de empreender nesse setor. Uma certeza de que era necessário uma visão holística sobre o assunto e que, na maioria dos casos, empresas, pessoas, organizações não estavam tratando a sustentabilidade com essa visão holística. E nesse Então, meio termo, o governo apertando, deixando isso cada vez mais estrito. exatamente. E aí surgiram, foram apertando normas e obrigações para empresas, para organizações. A situação obrigava as empresas cada vez mais próximo de olhar, aprofundar a sua visão para o ESG. E aí é importante, muitas vezes a gente usa ESG e sustentabilidade como sinônimos, né? Mas o ESG é uma metodologia de avaliação ah, da, vamos colocar, da sustentabilidade para as empresas, né? Uma metodologia
de investidores para empresas, então é um pouco sustentabilidade é o que é a palavra, é você saber se algo é sustentável ou não, e aí a gente traz para sustentável economicamente, socialmente, ambientalmente, e o ESG é uma forma de medir tudo isso, né? Então, isso vem crescendo, a gente conseguiu também enxergar isso há quase 5 anos atrás e começou a trabalhar com isso, né? Não claro, eu venho da área da química, isso foi muito abordado na graduação também, enfim, tive professores que eram muito envolvidos com isso, mas ele era um conceito recente, até 2020, não, 19, no meu caso, digamos assim, o quão amplo isso era. E eu vejo que no passar do tempo, ele foi um conceito que foi se estabelecendo melhor. Mas ainda assim, eu escuto muitas respostas diferentes, Sim, sabe? E, inclusive, eu falo com empresários quase que diariamente, quando se toca nesse termo, alguns têm uma visão bem curiosa. Eu falei com um cara esses dias que ele tem uma empresa de. Ele cria redes de computadores. E eu contei um pouco sobre o que a Exo fazia, por bem da história, e ele falou: Ah, isso aí é muito bom, porque eu posso avaliar minha empresa e tirar uma licitação melhor. Tipo, me classificar melhor para uma licitação, por exemplo. perfeito. É, Isso não é, eu vou te dizer, não é novidade para mim. Um dos nossos clientes, ele trabalha com licitações, distribuição de alimentos, e, e uma das demandas que ele trouxe para a gente foi, eu preciso dessa, desse documento porque nesse momento está servindo como desempate para as licitações. Em breve isso vai ser obrigatório e eu preciso estar já por dentro disso e sim. vou começar a trabalhar com vocês. Então, E aí, no outro lado, por exemplo, na FADISMA, que é a Faculdade de Direito que Maria, eles têm um curso especialista em segurança pública e compliance. uhum, Se são cursos que se misturam ou não, eu não lembro agora como é que funciona. Só que ele é totalmente voltada para a gestão pública, quase que um RH reforçado, sim, digamos assim. Então, cada um vê de um jeito diferente. Quem tem uma empresa de energia solar vai olhar pela questão do crédito de carbono, vai olhar pela questão de energia limpa. E aí, no final, eu acho que tudo isso se amarra muito bem quando tu sabe amarrar bem, sabe? E eu acho que é aí que começaram os desafios que a Exxon enxergou há 5 anos atrás para começar a desenvolver a parte tech isso, e de serviço para isso. isso. Essa é a parte que eu queria ouvir um pouco mais, assim, tipo, como o desafio foi moldando o que chegou a Exxon hoje. É, É muito importante o que você falou sobre a visão de cada empresa sobre o ESG e a sustentabilidade, porque ela depende muito do que é material para aquela empresa, né? Como você falou, uma empresa de painéis solares, ela vai olhar para as emissões de carbono, porque isso é mais importante para ela. Isso é material para ela. Uma empresa que seja um escritório ou uma consultora ou algo do tipo, ela tem muito pouco de muito menos de emissões diretas, enfim. Não é algo tão relevante para ela. Para um escritório de advocacia, o que vai ser mais relevante para ela talvez seja a parte social, não ambiental, entendeu? Então, essa visão material muito importante. Você, antes de fazer um relatório, você tem que fazer uma avaliação de materialidade da sua empresa, da sua situação, para saber quais são os pontos importantes que têm impacto e onde está o meu risco maior. E aí você trabalha mais esses pontos, né? Obviamente que devido a uma necessidade de mercado, a gente acaba não deixando as outras áreas, né? Em branco. Mas sobre a sua pergunta, a gente começou como uma consultoria, né? A gente começou como uma consultoria de sustentabilidade e inovação, até para uma empresa de energia solar. E, e
após essa consultoria para essa empresa, trazendo pontos de inovação voltado com o pensamento de sustentabilidade, muito também com o conhecimento que a gente tinha adquirido com o nosso empreendimento de crédito de carbono antes, a gente identificou que tinham processos que poderiam ser otimizados e automatizados. Trouxemos também a expertise do Denner, que já vinha fazendo os relatórios de sustentabilidade da Universidade de Coimbra. Então, ele enxergou, mais uma vez, nesse aspecto técnico, quais eram os gargalos do processo da execução do relatório, em especial na coleta de dados. A gente enxergou a coleta de dados dentro de uma grande organização como um gargalo grande quando você tem diversos setores que não têm os dados e você não tem os dados integrados, e essa coleta de dados se tornava morosa, tendo que o tempo todo ir atrás de uma pessoa específica, e aí chegava em um setor, não, isso aqui não é aqui, tem que perguntar para não sei quem e tal, e a gente trouxe isso para uma metodologia e para dentro de uma ferramenta que otimize esse processo. E, enfim, aí dentro desses testes e do uso dessa ferramenta e desse processo, a gente enxergou um outro gargalo, que é o conhecimento. A complexidade do assunto que dificulta a maior parte das pessoas em trabalharem com o assunto, né? Nós tivemos, na época a gente ainda nem tinha o software pronto, nem desenvolvido, ainda estávamos na transição da consultoria para o desenvolvimento da plataforma. Nós fomos procurados por uma calcineira daqui do Brasil, em que um engenheiro civil foi colocado para tratar da parte ambiental da empresa, visando fazer um relatório ESG. Ele, bom, a parte ambiental até sei o que é, não entendo bem, mas sei o que é. Consigo ver algumas coisas. Agora, ESG eu não sei o que é. Como é que eu vou liderar um setor sobre ESG, preparar um relatório ESG e eu não sei o que é isso? Então, a gente ajudou ele lá a olhar para o que era um relatório ESG, mas no final das contas ficou vimos esse gargalo, essa dificuldade de montar de ter pessoas especializadas dentro das empresas para desenvolver esse setor, né? Então, que são várias dores, né? O que é o Uhum. ISG, quem faz, que não é fácil de achar e não tão pouco barato, Sim, como faz e no final, para que ou para quem faz. sim, São 4 degraus de dor que precisam ser, enfim, superados e cada vez mais, porque a demanda, eu imagino quanto a legislação apertou isso nos últimos 5 anos, sim. né? E o que isso, porque eu só vejo oportunidade nisso tudo. E, eu acho que essa parte da oportunidade, Bruno, ela é onde isso vai crescer mais na minha visão, sabe? Isso é uma perspectiva minha, tá? Porque, num modo geral, para que fazer um relatório, para que avaliar o SG de uma empresa, né? Atualmente é muito por obrigação, porque eu vou fazer porque eu tenho que fazer, entendeu? Ou porque eu vou precisar fazer e eu não quero estar atrás no mercado, né? Os meus concorrentes estão fazendo, se eu não fizer, eu fico para trás. É, eu acredito que essa perspectiva, a partir do momento em que mais empresas começarem a ter algo inicial disso, o porquê fazer isso vai ser para poder melhorar, para poder é, é, trazer um impacto positivo, para poder ser uma empresa mais eficiente, porque quando você avalia esses indicadores, em geral,
eles estão muito relacionados à cadeia produtiva, relacionado à sua eficiência, porque se você encontra os lugares onde você tem indicadores críticos, tem uma performance pior, você encontra onde melhorar e isso vai se refletir também na sua avaliação ESG do próximo ano, sabe? Então isso traz economia, traz melhoria de desempenho, e aí não só falando no desempenho de processos, né? Processos e que geram ou consumo de energia ou consumo de água, que é a parte mais ambiental, né? Mas no desempenho de performance dos trabalhadores, que aí pensando mais na parte social, no desempenho da imagem da marca, também tem a ver com a parte social e de governança. Então, eu acho que esse vai ser o porquê. Eu sempre vi, claro, é que eu estava do outro lado do balcão, mas eu sempre vi isso como um ativo, sabe? Um ativo potencial. Sim, Seja para conseguir uma licitação, seja para gastar menos água, gastar menos luz, para balancear o teu time, porque a questão da governança é isso também, balancear funções, trazer pessoas que tragam não só diversidade técnica, mas uma diversidade cultural e de visão perfeito. sobre as coisas, sabe? Eu considero isso um ativo, Com certeza. não como uma obrigação. Claro, obrigação vai se tornar, mas eu acho que a pessoa precisa mudar para ter isso como essa visão mais, ok, alguns passos na frente do benefício que isso pode trazer. E eu não estou falando de benefício tipo para o planeta, benefício para o teu, enfim, para o teu investor relation, que também vai trazer, mas tipo, pensa no benefício de resultado, Exato, sim. sabe? Já tu pensa numa conta de luz mais baixa para tua empresa, se é isso que tu quer, sabe? Se é só no bolso, Exato. entende? É muito, e eu acho que essa é uma parte que o pessoal esbarra. Eu não sei como é que tu vê, o que é resistência para investir em ESG hoje em dia por parte das empresas ou instituições. É, cara, assim, primeiro tem dois pontos de atrito que dificultam, né, o início, que é o custo temporal e de recurso que necessita na maioria das vezes, né? E o custo financeiro, mais uma vez, para você poder ou montar uma equipe ou contratar um consultor ou, sabe, esse tipo de coisa. E isso acaba gerando uma dificuldade de começar. É, e é o que, assim, agora, sem querer ficar muito no papinho de vendedor, né? Que é chato pra caramba. É algo que a gente tem tentado reduzir mesmo com a Exo. A gente desenvolveu uma plataforma para ser o mais acessível possível, tanto financeiramente, quanto na parte do conhecimento. Uma pessoa que não tem o conhecimento inicial, ela vai poder entrar na plataforma e fazer o seu relatório. Eu tenho um caso aqui de uma empresa pequena. Ela já tinha a sua parte financeira bem organizada, e eu sentei com ele. Ele criou a conta dele numa tarde. Nós, numa tarde, fizemos o relatório completo dele Olhei. na nossa plataforma. Obviamente que foi mais fácil, porque também ele tinha os dados organizados, a contabilidade dele estava toda organizada, ele tinha tudo fácil ali, em fácil acesso. Mas em uma tarde nós fizemos o relatório SG dele com base na norma voluntária da SRS. Então, assim, não é. Depois que você passa por uma barreira inicial de isso é muito difícil para começar e isso é caro, não é difícil. Principalmente para essas pequenas, para empresas menores que não têm tanta exigência nem tanto dado assim para coletar, né? Obviamente que quanto maior a empresa, maior a complexidade, isso leva um pouco mais de tempo. Mas é possível e não é tão difícil assim quanto se imagina depois que você tem a maior,
uma parte já mastigada, né? E é isso que é a parte difícil que a gente tenta resolver há algum tempo. O que eu acho interessante também, e não fazendo também um beabá aqui a troco de nada, não é só analisar o dado, não é só ter, como já foi dito, um Power BI Uhum. nessas coisas. É tomada de decisão. Ok, Isso, tem isso e agora tomaremos essas decisões, que é o real intuito. Claro, isso. precisamos de registro, precisamos comprovar algumas coisas, mas o que vale realmente, principalmente aí em termos de meio ambiente mesmo, é a tomada de decisão. É parar de fazer merda. É ler o dado com inteligência e agir com a inteligência, que agora está, a partir do XOD, muito mais acessível. E Né? essa é a próxima fase do XOG que está em desenvolvimento, já está em desenvolvimento avançado, que é transformar esses dados das empresas em insights. E o que é preciso fazer e quem você deve procurar, qual é um plano de ação que você pode tomar para melhorar o seu impacto, né? Sim. Mas nada disso também serve, né? Se você não colocar esses insights, esses objetivos dentro do plano de ação da empresa. É, o ESG ele tem que ter por base uma, ahn, uma absorção de todo esse processo no plano da empresa, nos ideais da empresa, né? Senão Eu ia você realmente perguntar, não tem mudanças honestas, né? eu vejo como a pedra fundamental da cultura da Isso. empresa, sabe? Eu tenho bastante gente sobre isso, sobre a cultura que a tua empresa tem. E É, como essa cultura pode absorver insights e jogar no outro lado como um resultado positivo, aí vai se tornar o ativo que eu tinha comentado antes. perfeito, perfeito. É. Cara, e eu outra coisa que eu te perguntar é o seguinte, para onde vai isso? O que tu acha que daqui para frente, tanto a nível Europa, Estados Unidos, Brasil, até antes disso, na verdade, como que se conversa esse mundo? Porque eu tenho experiência nos três, ultimamente, e eu vejo eles se conversando muito pouco em alguns aspectos. Como é que é no termo de ESG? Como é que isso se conversa? Como é que isso, não sei se chega a ser conflituoso ou não. O que tu poderia dizer sobre isso? Não chega a ser conflituoso não, o Bruno, mas tem seus pontos em que conversam e tem outros pontos que conversam menos, né? As bases, no final das contas, acredito que são as mesmas. Eu sei que no Brasil, o Brasil tá adotando, principalmente pelas CMV, ou seja, para empresas listadas em bolsa, a norma da ISSB, que é americano, se eu não me engano. Então, Então, talvez tenha uma conversa maior entre Brasil e Estados Unidos. É, na Europa é mais a SRS, de uma maneira geral, que está entrando em obrigatoriedade pela CSRD, né? Estamos ainda tendo muitas discussões, inclusive o que estava como obrigatório para 2025 mudou, foi postergado, tem é, muito lobby também de empresas que não querem começar a ter que reportar, então isso está tendo bastante impacto nas decisões. É, mas, por exemplo, a GRI é usada globalmente e é aceita globalmente. A ISO também pode ser usada, então tem esses pontos de conversa. E de uma maneira geral, é algo que a gente tem trabalhado também, é uma interoperabilidade entre as normas.
elas não são tão distantes. É só algumas palavras diferentes, um dado aqui, outro ali, como as coisas são tratadas, algumas coisas mais voltadas para risco, outras coisas mais voltadas para dados, e eu acho que agora está tudo indo mais para risco. Uma avaliação de risco e de dupla materialidade, ou seja, o que tem impacto tanto no financeiro quanto no ambiental e social. Então, é por aí que tem sido a conversa. Não, então, enfim, porque eu sempre fico pensando e eu lembro muito das normas da SDG lá, como é o nome? Qual? Ah, os Objetivos de Desenvolvimento A Sustentável, ODS. eu tava em inglês, Aham. para 2030, Aham. e ao mesmo tempo tem a Vision 2030, que é da Arábia Saudita, enquanto um Sim. lado tenta, enfim, usar objetivos para a sustentabilidade, Aham. o outro lado vai gastar o que pode até 2030 para tentar salvar depois, É. sabe? Esses conflitos, enfim, eu vejo o Brasil bem conectado aos Estados Unidos nesse ponto também, até eu nos acho mais educados e mais letrados nesse termo de ESG que os Estados Unidos, mas eu acho que a gente já está um pouco atrás da Europa, porque na Europa é muito mais, claro, a lei é diferente, é mais estrita, mas é muito mais conversado isso, pelo menos na minha visão. É, até porque, assim, lá na Europa eles já fizeram um estrago, né? Se você for pensar em responsabilidade, eles têm que se responsabilizar também um pouco mais. Isso é uma questão até que é muito conversada pensando, né, sobre o que esses países que já estão desenvolvidos devem investir nos países em desenvolvimento ou que menos desenvolvidos para preservar as reservas ambientais. Eu acho que cai um pouco nessa conversa também. Mas o Brasil tem avançado, talvez tenha demorado um pouco para entrar na conversa, mas tem avançado bem. Foi aprovado, se eu não me engano, agora em setembro ou algo do tipo, a taxonomia sustentável brasileira. Não sei se você chegou a ver sobre. Eu É, o- a, vi, a né? É como se fosse, como se fosse um guia que o governo desenvolveu e já vinha sendo desenvolvido há algum tempo e a princípio a versão final é, foi aprovada agora. Eu sei que aqui no programa as pessoas gostam de dizer as coisas com 95% de certeza, eu tô nesse 95% de certeza também. Perfeito. Sobre a taxonomia, eu sei que ela existe, tenho 95% de certeza que ela foi aprovada agora e sei que ela já vinha sendo discutida há algum tempo. E é mais ou menos um guia, uma bússola de como deve ser avaliada a sustentabilidade nas empresas e organizações aqui no Brasil. Bom, bom. Eu, no fim, o único manual que eu me atualizo sempre e acabo seguindo é o DSM-5, que Uhum. é o das doenças mentais. Esse é o que eu tô Olha que tem, sempre. olha que tem psicólogo que é bem crítico a isso, tá? Não Eu é. sei, eu sei. Eu não gosto do CID, porque eu acho muito amplo, prefiro ficar das doenças mentais. Mas, cara, muito bom. E vamos caminhando pro final. Mas antes, aí sim a pergunta, tipo, para onde vamos com relação a isso? Para Ah, onde vai a Exo? E para onde vai o José Heitor com isso tudo também? Bruno, eu acho que a gente está num caminho sem volta para uma maior regulamentação sobre ESG, sobre o impacto das empresas. Isso é sem volta, na minha visão. E, e eu imagino também um mundo em que não seja algo reservado para grandes empresas. O plano, inclusive, se você for olhar nas letras miúdas da CSRD, você vai ver que as grandes empresas, quando começarem a ser obrigadas a reportar,
elas têm um prazo para começar, para ter os dados da sua cadeia de valor. E dentro dessa cadeia de valor, você vai ter empresas menores, empresas de pequeno e médio porte, e é o caminho que a gente enxerga como Exo, né, como estratégia. A nossa estratégia surgiu olhando para essa cadeia de valor. Então, vejo um mundo em que todo mundo, de alguma forma, vai ter que ter noção e ter algum controle sobre indicadores ESG. E a Exo vai por esse caminho também. A gente tem o nosso plano gratuito, que é para o relatório, para fazer o relatório de forma gratuita. E o que a gente vende é exatamente essa melhoria e o que vem depois do relatório, né? Como fazer esse relatório ser mais fácil, isso que a gente vende. Agora, coletar dados e gerar relatório, na nossa visão, é algo, principalmente para pequenas e médias empresas, tem que estar de forma mais acessível possível. E nada mais acessível do que de graça, né? Então, é por esse caminho que a gente caminha. Aí, se assinar a Exo usando o cupom AMNOEconomist, vai ganhar merchandising da AMNO Economist. Estão pagando camisetas, bonés e conteúdo especial. Então, entre em contato com a Exo ou com o José Heitor e diga que veio pela AMNO Economist. E Isso, depois eles pagam o churrasco pra gente. isso, com certeza. Próxima vez que a gente estiver junto em Portugal. É, a gente está com uma missão Coimbra em seguida e nós vamos precisar de dinheiro para fazer tudo que nós precisamos fazer. É isso aí. Cara, novamente, algumas perguntas chegaram pelos nossos cohorts e tudo mais, mas é muito relativo a greenwashing. Aham. E aí o departamento jurídico pensou um pouquinho e achou que não valia a pena expor Não, os dois mas lados. a gente pode conversar um pouco, falar brevemente sobre greenwashing, o que. Não, mas é que aí se a gente começar a falar que tudo, tipo, a Copa do Mundo foi comprada e fazer o sport Ah, washing, e começar a sim, falar isso não, assim, daí dá uma não, merda grande. não vamos entrar em assuntos específicos. Mas se. Exato, contar quem é que faz lobby, quem é que não faz, É, como o seu influencer predileto. Esse é um quadro que a gente tinha no início do podcast, que todo episódio eu desmascarava uma técnica do seu influencer predileto. aham. E aí esse quadro acabou sendo cancelado também, por expor algumas coisas. E aí, mas então deixamos o greenwashing para outra hora. Zé, queria te agradecer novamente, é um prazer estar contigo aqui. Muito obrigado. Estendo também os cumprimentos que o Léo te mandou, né? Um abraço para E ele. ficou muito triste que não pôde comparecer. Então posso dizer que a entrevista foi 95% mais leve do que poderia ser. Enfim, o Léo tem uma expertise maior, porque o Léo trabalhou com um VC e Aham. algumas empresas voltadas à sustentabilidade também, então ele conhecia alguns, algumas internas diferentes para perguntar, mas fica para uma próxima vez. Com certeza. Deixar o convite para o Tito poder, para a gente poder participar a qualquer hora também. Maravilha. Vir o Tito falar sobre crédito de carbono e o dentro do doutorado dele, que quando acabar acho que ele vai morrer, porque ele não sabe viver sem doutorado todo esse tempo. Já tá no pós-doc, já arrumou Eu outra vi. coisa. Ele foi para a França já? Não, tá. Não é França, é. Esqueci agora qual que é o país. Não tem problema, não tem problema. Então fiquem todos muito bem. Só deixa as redes da Exo aí, as tuas pessoais, se quiser que alguém vai te incomodar lá. Não, pode me procurar no LinkedIn, José Heitor Soares. Pode Tá ficando bom procurar. conteúdo aí. Tá ficando Hã? bom conteúdo. Tá ficando bom conteúdo no Temos LinkedIn. escrito lá, tanto no meu LinkedIn pessoal quanto no LinkedIn da Exo. Também procurem Exo Innovation Sustainability no LinkedIn. E deixo também o nosso blog, se vocês entrarem no site sg-exo.com, agora é
www.exo-team.com. Eu boto E na descrição. bota na descrição e lá embaixo tem o nosso blog. Lá a gente tem escrito algumas coisas interessantes lá sobre ESG. É, no meu LinkedIn eu escrevi sobre greenwashing há um tempo atrás. Estou agora para escrever um blog, um post no blog sobre a taxonomia sustentável brasileira. E daqui a um tempo, esse aí vai demorar um pouquinho mais, mas eu vou escrever também sobre as normas chinesas, cara. Tô dando uma olhada nisso. Eles Olha aí. lançaram e eu acho que vai ser interessante esse também. Eu tenho um amigo que esteve lá agora, junto de uma associação brasileira de pecuaristas. Uhum. Ele passou 10 dias na China e me contou algumas coisas muito interessantes sobre, inclusive, sustentabilidade. Principalmente como a governança e a coisa Isso. se mexe por lá. Eu achei legal, cara. Legal mesmo. Feito, obrigado pela atenção de todos. Voltamos a semana que vem com um convidado especial e inteligente, ou a formação do Velho Testamento. Então fiquem bem. Gostaria de dedicar esse episódio em homenagem ao seu Sadi Freitas, vô do meu amigo Léo Freitas, que veio a falecer hoje. Então, o seu Sadi, o senhor será sempre muito bem lembrado e deixar uma abração para o Léo, para toda a sua família. Grande beijo a todos.